Hoje discutiremos um fenômeno alarmante e cada vez mais prevalente na era digital: a ansiedade algorítmica. Estudos recentes revelam que mais de 50% dos usuários de redes sociais sentem-se pressionados a manter uma presença ativa online, alimentando uma máquina de engajamento que beneficia plataformas sem oferecer uma compensação real. Essa pressão cria uma legião de zumbis digitais que trabalham incansavelmente para alimentar algoritmos com conteúdo gratuito, enquanto lutam com níveis crescentes de ansiedade e insatisfação. Fique conosco, estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira, e hoje a gente tem aqui a alegria de receber como convidado o Paulo Silvestre, que é mestre, doutorando, né, em tecnologia e inteligência artificial, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse cenário dos algoritmos, da inteligência artificial, de como isso tem mexido com o nosso comportamento, tá bom? Enquanto você acompanha aí agora a nossa vinheta também, assiste a nossa vinheta, aproveita para curtir, compartilhar esse episódio, seguir o Debate no Café, nos ajudar a disseminar conhecimento, tá bom? Tomamos o café? O Paulo é um renomado consultor e palestrante especializado em Customer Experience, mídia e transformação digital. Atua como professor na PUC São Paulo e no Mackenzie. Com uma carreira iniciada em 1987, foi pioneiro em mídias digitais no Brasil, criando o primeiro site da Folha de São Paulo em 95 e integrando a equipe fundadora do UOL, e ajudou também a trazer a AOL ao Brasil. Ocupou cargos executivos em empresas como Microsoft e Samsung. É reconhecido como um dos LinkedIn Top Voices do país. E o Paulo também é mestre e doutorando, como comentou o Márcio, em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. Paulo, é um prazer te receber. Seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Obrigado, Thiago, obrigado, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para bater um papo com o público. Muito bom. E a gente gosta de começar o Debate no Café com um brinde, né? Já tradicional aqui, o nosso brinde de início, né? Porque afinal um bom papo tem que ser regado aí por um bom cafezinho ou uma outra bebida qualquer. Saúde. Olha lá, a OL. Caneca especial da OL. Caneca histórica. Saúde. Muito bom. Porcelana deve ser boa, porque ela já tem uns 20 anos a mais até. Muito bom, é isso aí. Mostra que coisa física é tão bom quanto digital, né? Aí, ó. Pois é, dependendo do caso, até melhor, né? Eu prefiro, inclusive, tomar café de verdade do que digital, assim, né? Que tem café, eu gosto de café bem encorpado, assim, não? Muito bom. Então tá, joia. Bom, mas Paulo, o Thiago fez aí a tua apresentação, mas eu queria que você contasse um pouquinho também dessa sua trajetória, como que você caiu nesse mundo da inteligência artificial. Você escreve bastante sobre isso, inclusive um artigo que chamou bastante a nossa atenção sobre ansiedade algorítmica, né? O que significa isso? Enfim, me traz um pouco aí dessa sua história, desse seu olhar, que eu sei que é bem profundo, sobre esse tema e por que ele tem sido tão importante hoje, como hoje esse tema é importante para a gente. Legal. Então, Márcio, eu caí mesmo, não? Porque, apesar de ser jornalista, de me definir como jornalista, eu fiz engenharia antes, não? É uma coisa, sempre digo, uma coisa meio esquisita alguém, né? Que é jornalista que faz engenharia, mas enfim, não? Não, mas tem advogado que faz coisa. Conheço gente que é de saúde, que fez tecnologia também, sabe? Pois é. Né? Hoje em mas dia... é que hoje a tecnologia está presente em todo lugar, né? É claro que, assim, você não precisa ser um super especialista em tecnologia, mas você tem que entender um pouco de tecnologia para fazer qualquer coisa. Não? A tecnologia ela é absolutamente transversal. Mas respondendo à sua pergunta, não, eu fiquei online muito cedo, desde 1987, e
e por ter uma época que as pessoas nem sabiam direito o que era um computador, muito menos ficar online. E na época eu estava entrando na adolescência e um primo me convidou para conhecer o primeiro protótipo que ele trabalhava no Telebrás, né? E eu fiquei absolutamente fascinado por aquilo e nunca mais saí dessa vida, não. Tanto que eu fui acabar fazendo engenharia primeiro, comecei o curso em 1990 lá na engenharia elétrica da Poli, porque eu queria entender o que era aquilo, como que era possível, né, que as pessoas estavam falando ali no computador, não, em qualquer lugar do mundo, como que esse negócio funcionava, não? E aí eu fui fazer engenharia e já no primeiro ano da engenharia eu tive o primeiro contato com a inteligência artificial. Mas imagina, em 1990, né, aquela coisa, né? Tinham ouvido falar alguma coisa sobre isso, e aí de repente apareceu lá um grupo de estudos na faculdade, e eu falei, pô, esse negócio aí muito me interessa, né? Fui lá ver, afinal de contas, o que era essa tal de inteligência artificial, e era evidentemente uma coisa totalmente diferente do que é hoje, era uma Sim, pré-história, né? Se bem que a inteligência artificial mesmo, né, a gente acha que é um negócio novo, mas as pesquisas originais têm 70 anos já, né? Uma coisa. é Mas verdade. a Verdade, coisa lá em cresce 1950 exponencialmente. que começou. Na verdade, muita coisa, Exatamente. os embriões começaram lá com, acho que Com com Alan o Turing, né? Turing, né? Alan Turing, Nossa, exatamente, né? uns 40 ainda. Tem um artigo seminal dele, né? Meio definidor disso, né, que é de 1950 exatamente. Depois ele lançou um outro artigo muito importante também em 54, mas a coisa vem de lá de trás, né? E, bom, fiz essa introdução lá na Poli ainda, e depois meio que me afastei disso daí, mas nunca me afastei do digital, né? Como você falou, o Thiago falou, né? Desde 95 trabalhando com desenvolvimento de produtos digitais. O primeiro produto digital foi a criação do site da Folha de São Paulo, lá em 1995, né? E Lembro de lá para disso. cá passei por muitas coisas. Pois é, esse projeto que chamava Folha Web, ele acabou depois virando UOL, É. em abril de 96. E bom, a inteligência artificial ela voltou na minha vida, não, por interesse próprio há alguns anos, mas era, enfim, uma coisa informal. E agora, não, com o doutorado lá na PUC, aí formalizei efetivamente aí o papel de pesquisador nessa área, não. E agora sim com pompa e circunstância, né? Muito bom. Agora, assim, você falou, né? A inteligência artificial começou lá atrás, muito tempo atrás, a gente não tinha Uhum. noção, e Não tinha nem outros nascido tipos. ainda, né? E na verdade, assim, a Faltava gente. muito para nascer. É, e existem diversas frentes diferentes quando a gente fala de inteligência artificial, mas o tema, na verdade, acho que acordou, nasceu para todo mundo no pós Chat GPT. Chat Acho que GPT. a gente pode definir, né, a É um inteligência antes artificial antes do GPT e e depois pós-GPT. do Chat GPT, entendeu? Assim, o O antes e AC depois. e o DC, antes de Chat GPT e AGPT, depois de Chat GPT. PGPT. Exatamente. E assim, eu acho que todo mundo acordou para isso. E talvez Uhum. acordou não só para o uso, para o medo, é, e muito dessa nossa ansiedade, ou não só ansiedade, mas tudo que a gente acaba sendo impactado por conta da tecnologia que é tão presente na nossa vida hoje, não só por conta de inteligência artificial, mas já estava, né? Uh, a gente tem as redes sociais ocupando um tempo enorme na nossa vida, individualmente falando. E o engraçado, né, é que a gente se conecta com tantas pessoas na rede social, mas é uma experiência totalmente individual, né, porque é você na frente É, de uma tela ali, no celular, no computador, é uma experiência totalmente individual, e acho que é isso um pouco, talvez, que a tecnologia vem trazendo, essa questão da individualidade e da necessidade ao mesmo tempo, causando um monte de ansiedade, né? Foi um pouco disso que você começou a pincelar. Agora, como que a inteligência artificial também veio em cima disso aí e parece que deu uma é, alavancada isso tudo, nessa sim. capacidade. Tem uma piada que diz que a tecnologia digital ela existe para resolver problemas que não existiam antes dela, não? E um dos problemas justamente é essa questão da ansiedade. Você falou da questão de a gente conversar com as pessoas, não? E é curioso porque quando eu vejo assim o meu WhatsApp no fim do dia, eu falei com, sério, 30, 40 pessoas no mesmo dia.
É um negócio bem insano isso, né? Antes do advento dos WhatsApps da vida, a gente não falava com tantas pessoas. E hoje a gente tem que dar conta disso daí. Né? As pessoas, elas chegam até nós e eu estou aqui falando com vocês, o WhatsApp está buzinando aqui. Né? Fora os grupos, né? Que a gente fala no varejo e no atacado no WhatsApp. Fora os grupos, exatamente. Fora os grupos, né? É uma coisa assustadora como que você consegue dar conta disso. Aí as pessoas falam, nossa, o dia está muito rápido, a Terra está girando mais rápido. Eu falei, cara, a Terra não está girando mais rápido. Se a Terra girasse mais rápido, a gente ia ter um problema astronômico, não? Literalmente, não? O problema é que a gente faz muito mais coisas nas mesmas 24 horas. Então a gente tem essa sensação de que não estamos dando conta. E aí o meio digital, e com o advento principalmente das redes sociais e agora a entrada da inteligência artificial, ele alimenta isso. A gente já está aí se afogando na lama, não? E o sistema ele fica te jogando mais tarefas, né? Porque na verdade hoje a gente vive as redes sociais ficam mandando tarefas para a gente. Você não vai responder lá as pessoas que escreveram na sua publicação. Faz muito tempo que você não posta. Você já visitou o site? Notificando, né? Esses 722 amigos seus fazem aniversário hoje, né? Você não vai dar parabéns para eles? Então você fica assim, meu Deus do céu, quanta coisa eu tenho que fazer, não? Isso gera literalmente, não, uma questão fisiológica. Ansiedade, as pessoas estão efetivamente muito mais ansiosas por conta dessa pressão que vem das redes sociais, né, que satisfaz, e eu acho que isso é importante dizer, porque a gente fala de ansiedade algorítmica, não? Que é o termo aí, não? Porque essa ansiedade, ela satisfaz não as suas necessidades, ela satisfaz as necessidades do algoritmo, né? Porque a gente vive no capitalismo de vigilância, aquilo lá que quem assistiu aquele documentário lá, o Dilema das Redes, deve ter ouvido já esse termo, né? Ou seja, essas redes dependem de que nós estejamos o tempo inteiro interagindo, engajado com elas, porque é isso que elas vendem para os seus anunciantes. Então, essa ansiedade que esses algoritmos nos geram não atende às nossas necessidades, atende às necessidades das plataformas. Então, a gente, quando você vai ver, né, como o Thiago estava falando, a gente vira zumbi, não? A gente vira um zumbi teleguiado para manter essa fornalha aí das redes sociais quente, né? Somos produtos, né? Somos um produto, certamente. Falando justamente disso, né, da saúde mental, não sei se você tem algum dado, eu sei que existe um estudo, né, que é feito, um estudo global, que vai falar sobre a saúde mental e essa ansiedade. Não sei, o que você poderia trazer um pouco mais para a gente? De fato, o que pode acontecer, né, né, talvez a gente, um pouco mais experientes, tenhamos um pouco mais de ferramentas e um pouco mais de repertório, talvez, para lidar com isso. Será que a nova geração tem esse mesmo repertório ou essa geração nova vai sofrer ainda mais por não saber como lidar com tanta informação? Ou ao contrário, não, eles já nasceram nesse meio, nessa era digital, então eles têm um ferramental melhor que o nosso. Eu muitas vezes fico nessa dúvida, né? Eu tenho exemplos... dúvida bem legítima, né? Pode falar, Thiago. Não, que eu tenho exemplos, né? Eu tenho pessoas que são mais velhas que eu, a minha família, que reagem de uma maneira e também pessoas mais velhas que reagem de outra. E os jovens também, eu acho que no final é um pouco de educação, mas será que a gente consegue trazer alguma coisa para esse debate? Então, eu não sou um especialista em saúde mental, mas eu sou um observador do uso da tecnologia pelos diferentes, enfim, os diferentes grupos sociais, não? É um fato inequívoco, não, amplamente divulgado, que a ansiedade e a depressão crescem em ritmos alarmantes em todos os países do mundo. Isso não é uma questão, portanto, geográfica. Todos os países comparados consigo mesmos, essas taxas de ansiedade e de depressão estão ficando cada vez maiores. Então, é um problema generalizado.
Mas o que a gente observa também é que isso daí, ele cresce, ele também é democrático do ponto de vista de grupos sociais. Quando eu digo grupos sociais, eu quero dizer faixa etária, né, atingindo tanto os mais jovens quanto os mais velhos, nível de escolaridade e nível socioeconômico. Então, efetivamente, as pessoas estão ficando mais ansiosas. O Brasil, infelizmente, né, nós somos vice-campeões mundiais em ansiedade e depressão hoje, segundo a OMS. Eu não tenho os números agora, tá, mas nós somos os vice-campeões tanto em um quanto o outro. Os mais jovens, respondendo a sua pergunta, Thiago, não, a gente observa que existe uma prevalência muito grande desses problemas entre os mais jovens, principalmente em relação ao que existia antes. Existe a overdose de informações, sem dúvida nenhuma, né? Isso vale para todas as faixas etárias. Existe a ansiedade algorítmica de que nós temos que estar sempre dando conta desse monte de coisas, mas algo que se observa nessa faixa etária, não, quando eu digo mais jovens, eu estou dizendo de adolescentes e até na puberdade. O negócio, isso é uma coisa que também é assustador, porque começa cada vez mais cedo. Tem dados do CETIC-BR, também não tenho os números aqui, mas se eu não me engano, a pesquisa mais recente do ano passado dizia que o número de brasileiros que já tinham o seu celular a partir dos 7 anos de idade já era, se eu não me engano, 24%. Eu posso estar dando um número errado, mas é o número que me vem na cabeça. O fato é que ele vem crescendo muito, não? Pessoas muito jovens, não, 7 anos de idade, a pessoa ter o seu celular e ficar online, não? E aí o problema, segundo os especialistas de saúde mental, inclusive com quem eu converso, é que esse pessoal, eles não têm justamente elementos, não? Estão ainda na sua formação, a sua identidade está sendo formada ainda. Eles não têm elementos, inclusive, para lidar com essa pressão. Nós, que já somos aí mais experientes, não? Temos mais estrada, nós ficamos ansiosos, né, por conta disso. Então, um adolescente que ainda está formando a sua identidade, não, ele sofre muito mais com isso daí. E temos muitos casos, inclusive, de suicídio. Né? Há 2 meses, inclusive, o Mark Zuckerberg e o CEO de outras plataformas, eles estiveram no Congresso americano dando explicações, no caso eram os senadores, né? Sobre justamente o aumento de taxa de suicídio entre adolescentes, aparentemente ligadas às redes sociais. E tinha, inclusive, nas galerias, não, muitos pais e mães de adolescentes que tinham se suicidado a partir de interações com redes sociais. Então, o problema, ele é muitíssimo grave. Bom, acho que a gente tem um caso, né? Inclusive você escreveu sobre o PC Siqueira aqui no Brasil. Ah, né? sim. O PC Siqueira já era um homem feito, né? Exato. E eu, obviamente, quando você estava falando, apelei aqui para o ChatGPT, pedi para ele ajudar a gente com alguns dados. E eu estou vendo aqui um estudo da HHS, que é o Health and Human Services dos Estados Unidos, um estudo que chama Social Media and Youth Mental Health, que ele fala que estudos com adolescentes mostram que aqueles adolescentes que passam mais de 3 horas por dia em redes sociais têm o dobro do risco de enfrentar resultados negativos para a saúde mental, como depressão e ansiedade. Só para corroborar um pouco com o que você trouxe, os estudos estão aí, né, comprovando que... É que também não tem limites, né? Quando, sei lá, nós éramos adolescentes, não tinha rede social, evidentemente, mas a gente ficava no telefone, né? A gente adorava ficar no telefone. Se deixasse, a gente ficava no telefone o dia inteiro. Só que não dava, inclusive, porque os nossos pais vinham e davam na nossa cabeça, porque o moleque fica aí no telefone o dia inteiro e era cobrado por minuto, vocês lembram, né? Os tempos em que o telefone era pulso, não? Então, não dava para... Até por uma questão financeira, a gente não podia ficar tanto tempo, né, pendurado no telefone. As redes sociais não tem qualquer espécie de limitação. Até é possível limitar usando os próprios recursos das mesmas redes sociais.
ou dos celulares, aí do iOS, do Android, você pode limitar a quantidade de tempo que você fica nos aplicativos. Se você é pai e mãe, você consegue observar quanto que seus filhos estão ficando nisso daí. Mas, verdade seja dita, na maioria dos casos, isso daí é completamente sem controle, né? Na verdade, dá na nossa mão o controle para a gente se autopoliciar. A gente não vai fazer isso, a maioria das pessoas não vai fazer isso, né? Hoje você não precisa nem logar, né? Você abre o celular, clica no ícone e já está lá, Exatamente. né? E fica tudo As logado. pessoas, as pessoas esquecem a senha das redes sociais porque ela compra o celular novo, Exato, coloca ali e nunca mais, né? O negócio exato. fica assim, embaixo da pele. Então, assim, Já é, né, uma extensão do corpo. E aí, só para jogar mais um pouco aqui, faria nesses dados de estudos, né? Eu costumo usar sempre um dado aqui da Electronics Hub que mede a quantidade de uso de tempo na frente às telas em vários países, na pesquisa mundial, e a última que saiu ano passado, 2023, o Brasil também está em segundo no ranking, né? Esses rankings o Brasil fica sempre bem colocado. A gente passa, olha só, o Thiago falou agora de 3 horas aí, o brasileiro passa em média 9 horas e meia, 9 horas e 32 minutos para ser exato, por dia na frente da tela. A maior parte do tempo essa tela é o próprio celular. A gente só perde para a África do Sul no ranking. Ou seja, 9 horas e meia, vai, um terço do dia, metade do tempo que a gente está é, acordado, né? Em média, sei lá, você pode até é muito argumentar, tempo. mas as pessoas trabalham também. Ok, as pessoas trabalham hoje com as telas, não? Mas elas não estão trabalhando 9 horas. Não, não, É não, assim, insano, é né? É insano, insano. é A insano. gente Basta a precisa gente das andar. paradas, né? Até Assim, o método Pomodoro fala para a gente parar, né? Pomodoro, É, exato, ó, os 30 15 minutos, 30 minutinhos aí, minutos. Para você render mais, inclusive. exato. Mas basta andar na rua, basta andar. Aqui em São Paulo, basta andar no metrô, no trem, né? Tá todo mundo assim, né? Nos restaurantes, as Nos pessoas estão numa restaurantes, mesa assim, as falando. crianças com as suas telas de iPad bonitinha Exatamente. na frente. Então, assim, a gente tá nesse ambiente que, como você disse, e é muito bem explicado naquele documentário lá do Netflix, a gente é controlado. A gente acaba Somos sendo. controlados. A ansiedade nossa, na verdade, é fruto da ansiedade do algoritmo de querer fazer com que a gente tenha o comportamento que ele quer. E neste cenário, uma coisa que vem se discutindo muito hoje é exatamente a questão da ética, da transparência, do uso da inteligência artificial, quais são os limites, né, as linhas vermelhas. Como que a gente pode olhar um pouco para essa questão dessa falta de transparência Uhum. não vou nem falar de falta de ética, mas assim, existe um interesse por trás, obviamente, cada rede, cada uso tem o seu interesse, mas como que você enxerga essa falta de transparência dos algoritmos e até nessa questão, no final, de manipulação do usuário, né? Uhum. Manipulação de todos nós, porque você quer direcionar um comportamento, então, de certa maneira, você estimula, né? Você vai lá dar aquilo que a pessoa quer, né, o like, o gostei, você dá aquilo que a pessoa quer para ela continuar, né? Como que você enxerga esse cenário, tanto da questão de ética, de legislação, e exatamente também a questão desse uso para maximizar esse engajamento, Uhum. vamos chamar de engajamento? Encorajamento, né? Nós somos continuamente excitados, estimulados para ficar, se dependesse do Mark Zuckerberg, a gente ficava 24 horas por dia clicando nas plataformas dele, não? Porque Total. é isso que ele vende, não? Então, é uma questão ética, certamente, não? Porque a partir do momento em que essas plataformas sabem, elas têm consciência do que elas estão fazendo, elas não são, nossa, que coisa, que incrível, né? Que uma coincidência, não, elas têm plena consciência de que eles nos estimulam disso. Eles têm plena consciência de que tem adolescentes, jovens aí, bem jovens entrando e tendo esses problemas e eles fazem algumas coisas para tentar controlar, mas teve aquela moça lá que já trabalhava no Frances Hogan, ela era justamente chefe de um grupo de civismo. A função dela era garantir que os mais jovens não entrassem em parafuso na rede.
e ela se demitiu, né, talvez vocês se lembrem aí do Facebook em 2021, e ela jogou, saiu com um monte de documentos lá que eram chamados Facebook Papers, não? Demonstrando que a plataforma sabe o que está acontecendo, ela poderia fazer mais, e ela conscientemente não faz, porque isso contraria o seu negócio. Então, sim, é uma questão ética. Né? Isso falando de redes sociais. Agora, a gente pode transpor isso, não fazer uma transposição direta para a rede social, que é um dos assuntos mais quentes hoje. Lá no doutorado, esse é um dos assuntos mais quentes, certamente, né? Como lidar com a influência da inteligência artificial, se ela deve ser regulamentada, como vai ser feita essa regulamentação. Temos aí o modelo da europeu já aprovado, do AI Act, o PL 2338 aqui no Brasil está caminhando mais ou menos por esse modelo de risk assessment, de definição de riscos, não? Avaliação de riscos, que é um modelo europeu, diferente do modelo americano, que é uma coisa mais focada nas agências de regulação, cada uma cuidando da sua, não? Então temos essa discussão, né? Agora, a questão da regulamentação, eu acho, na minha opinião, ela é inevitável, né? Deixar sem nenhuma regulamentação é um erro grosseiro, porque se nós já estamos sendo estimulados, controlados pelas redes sociais, a inteligência artificial tem o poder de ampliar muito mais esse controle. E nós já falhamos miseravelmente na regulação das redes sociais, né? No Brasil, particularmente, nós temos o Marco Civil da Internet, mas o Marco Civil da Internet ele foi criado em uma época em que nada disso que nós estamos falando aqui hoje, nada disso existia. Exato. Então existe um grande debate, assim, né, se o Marco Civil da Internet ele deveria... Eu acho que ele é uma lei boa, bem construída, mas o infame artigo 10, não, espero não ter errado o número, mas acho que é o artigo 10, que justamente desobriga as redes sociais de assumir alguma responsabilidade pelo que se coloca nas suas páginas. Isso funcionava muito bem naquela época, não funciona tão bem hoje, porque com isso as redes sociais não se responsabilizam por absolutamente nada. Elas sempre se escoram, né, nesse artigo do Marco Civil da Internet para dizer que elas não têm culpa de nada do que está acontecendo. O mundo está caindo, claramente viabilizado. Não estou dizendo que as redes sociais estão promovendo ativamente esses problemas que nós temos hoje aí de polarização social. Não é isso. Mas é inocência dizer que elas não são o vetor que viabiliza esse processo. E nada acontece com elas justamente porque, enfim, não existe uma legislação adequada para isso daí. Né? E quando nós tivemos aí, o ano passado, tivemos um grande debate aqui no Brasil com o chamado PL das fake news, né? Que era uma lei, na minha opinião, bastante madura, tinha as suas imperfeições, e uma das imperfeições, inclusive, era definir com clareza o que era fake news, que é um negócio meio grave, né? Mas ela tinha algumas virtudes interessantes justamente na questão da responsabilização dos diferentes atores. Ela não proibia a inovação, ela não ia acabar com o modelo das redes sociais, nada disso. Ela simplesmente ia atribuir uma responsabilidade que hoje essas plataformas não têm. E nós falhamos miseravelmente, inclusive por conta do lobby das redes sociais, porque para elas definitivamente não interessa isso, né? Porque se elas perderem, qualquer coisa que elas percam nesse controle que elas têm sobre nós, é ruim para o negócio delas. Esse é o ouro do bandido. Então, aí é uma coisa interessante que você falou agora, que é elas perderem o controle que elas têm sobre nós. Boa parte da discussão disso tudo se baseia na defesa da liberdade de expressão, liberdade de um monte de coisa. Mas nesse contexto, até onde que a gente de fato tem liberdade, ou a gente é controlado inconscientemente? Nós achamos que temos uma liberdade, mas é uma liberdade controlada sem que a gente perceba que é controlada, inclusive. Esse aqui é o pior tipo de controle, né? O controle é absolutamente subliminar. Essa é uma discussão central nesse tópico, não? A liberdade de expressão, que inclusive virou aí um pilar daqueles que defendem o que, na minha opinião, é uma completa anarquia digital. E o PL das fake news, ele, de maneira nenhuma, ele proibia a liberdade de expressão, mas eu acho que as pessoas precisam entender, afinal de contas, então, o que é liberdade de expressão.
né? O artigo 5º da Constituição, que define a liberdade de expressão, ele diz que a liberdade de expressão, aliás, é uma cláusula pétrea da Constituição, mas ele diz que, no mesmo artigo 5º, ele diz que é vedado o anonimato. O que significa isso? Realmente, você pode falar absolutamente o que você quiser. Pode ser nas redes sociais, eu posso ir na Praça da Sé, posso, sei lá, usar qualquer fórum que eu quiser, posso ir na universidade e falo o que eu quiser, inclusive a maior barbaridade que tem, mas eu vou responder caso eu cometa algum crime. Tem vários crimes derivados diretamente da nossa palavra, como a injúria, a calúnia e a difamação. São crimes claramente tipificados, não resta nenhuma dúvida do que é calúnia, injúria e difamação. Está lá no Código Penal, certo? Eu não posso, portanto, chegar na rede social e promover uma calúnia e depois me escudar dizendo, não, mas é liberdade de expressão. Não, não é liberdade de expressão, é calúnia, né? É a mesma coisa, né? Uma vez eu estava conversando com um grande amigo meu, que é um grande advogado, ele falou, nada impede que você pegue uma arma, pode pegar uma arma, né? Você, usando as suas habilidades humanas e as suas faculdades mentais, você pode pegar uma arma e sair atirando nas pessoas na rua. Alguma coisa impede fisicamente você de fazer isso? Não, mas se você fizer isso, você vai pagar perante a justiça. Isso significa que existe lei no país, né? A liberdade de expressão, portanto, ela vem sendo vilipendiada, não? Por esses grupos que querem fazer coisas absurdas, não? Inclusive nos controlar, aí, cada um com os seus diferentes objetivos políticos, objetivos econômicos, e isso é uma coisa absolutamente democrática, todos os grupos das diferentes vertentes fazem isso, tá? Eles querem fazer isso daí e depois falam, não, mas isso daí é só liberdade de expressão? Não é liberdade de expressão, né? E as redes sociais, elas, voltando à sua pergunta original, Márcio, não, elas precisam se responder, elas têm o seu quinhão de responsabilidade a partir do momento em que elas permitem, e aliás até de certa forma incentivam, não? Porque a gente está falando aqui de algoritmos, não? Quais são as coisas que mais dão audiência nas redes sociais? É a treta. Exatamente. Discurso de ódio, todo tipo de coisas Os dessa linha. haters, inclusive. Elas dão, né? uma enorme audiência. Então, os algoritmos, o que eles fazem? Eles promovem isso daí. Mas é tudo automático. Cara, estamos falando aqui de inteligência artificial. Tenta subir agora, vai lá no YouTube, coloca uma música qualquer, você pode escolher a sua música, assim, bem baixinho no fundo, grava um vídeo e sobe no YouTube. Você vai ver que em 30 segundos o YouTube derruba o seu vídeo, porque lá no fundo está tocando uma música obscura, mas tem direitos autorais. Então vai me dizer que, mas é tudo automático? Não cola isso daí. Em 2024, com o ChatGPT rolando aí, com plataformas desenvolvendo vídeo em tempo real, né, a partir de linhas de comando, você vai dizer que não tem como melhorar esse tipo de avaliação? Isso definitivamente não rola. Eu gosto de fazer um paralelo sempre quando a gente fala de regulação. Hoje a gente fala de regulação em redes sociais e a gente está chegando num consenso que faz sentido, é importante ter, né? Mas eu gosto de trazer sempre o exemplo da TV. No Brasil a gente não tem uma TV regulada, né? Uma televisão regulada. Você pega um UK, né, Reino Unido, por exemplo, tem uma TV regulada e o conteúdo é fenomenal. Você vai pegar uma BBC, você tem uma produção muito boa. Aqui na Espanha, igual. Você tem uma TV muito mais regulada e você, com isso, consegue oferecer para a população, de uma maneira geral, conteúdos mais interessantes. Essa é a minha visão, é o que eu sinto quando eu consumo esse tipo de conteúdo produzido nas TVs, tanto no Reino Unido, Espanha, você pega a Alemanha, é muito similar. A gente não tem isso no Brasil. Eu adoraria ver isso acontecendo também para esse lado nas redes sociais, né? Para a gente poder, a partir dali, consumir um conteúdo com uma curadoria, vamos dizer assim. Eu acho que seria interessante. Esse ponto que você traz, Thiago, me lembra uma outra discussão em torno de regulações, tanto de redes sociais quanto agora com mais força até da inteligência artificial, que regulamentos impedem a inovação. Você já deve ter ouvido isso daí, não? Que todo mundo fala, não podemos regular essa tecnologia porque isso vai impedir a inovação. E isso daí é uma outra história para boi dormir, né? Nós temos alguns mercados hiperregulados e que são altamente inovadores, como, por exemplo, talvez não exista mercado mais regulado no mundo do que a indústria farmacêutica.
Com certeza. E definitivamente a indústria farmacêutica é bastante inovadora, né? Ou a indústria automobilística, né? Super Fala alguém que regulada está também. inovando, desculpa, alguém que está inovando dentro da indústria farmacêutica. Corroboro totalmente com a tua visão, Né? Paulo. Então, pois é, é verdade, você dá... Exatamente, não? Então, essa história de que regras impedem inovação, isso é uma bobagem, tá? Aliás, de certa forma, as regras, elas até favorecem a inovação, porque elas oferecem segurança jurídica, né? Toda empresa inova, né? Inovação custa dinheiro. Não. Então, eu vou fazer um investimento de milhões de dólares em uma inovação que é proibida, certo? Eu não vou fazer inovação nesse sentido, não. Eu preciso saber no que quais são os caminhos que são legítimos perante os olhos da sociedade e da lei para que eu faça os meus investimentos nesse sentido. É claro que isso custa dinheiro, né? E favorece até grandes corporações, né? O startup principalmente adora um cenário mais livre, assim, porque elas não têm, inclusive, muito dinheiro, né, para ter equipes de compliance e tal, mas quando você traz isso para a inteligência artificial, não, que é um negócio que eu observo assim, cotidianamente nas pesquisas, na universidade e nos artigos, as coisas estão acontecendo em um ritmo que os próprios desenvolvedores não sabem o que é aquilo, para que caminho está indo. Não? Deixar isso assim de uma maneira absolutamente solta e anárquica embute alguns riscos muito sérios no processo, muito sérios. O pessoal, quem é leigo, não tem noção dos caminhos que isso possa tomar. Não. E nós vemos até grandes empresas, aí, a própria OpenAI, nós tivemos semana passada as duas principais pessoas ligadas na área de compliance, né, de garantia de que a inteligência artificial não seja usada de uma maneira, garantindo que a inteligência artificial seja usada sempre de uma maneira segura, essas duas pessoas se demitindo da empresa por dizer que a empresa está tomando rumos que eles não concordam mais. Você fala, caramba, não. Os dois principais nomes da principal empresa dessa tecnologia do momento, né, os dois principais nomes que garantem a segurança desse desenvolvimento estão saindo da empresa por não concordar com os rumos que a empresa está tomando no desenvolvimento, né? Você fala, isso é meio tenso, né? Complicado, porque eu acho que um dos grandes problemas de definir uma legislação, definir uma forma de regular, é regular exatamente o que para quê, né? Qual o limite disso? A gente não tem clareza do para onde vai. Não tem, a gente tem um monte de possibilidade, um monte de visão, um monte de coisa que talvez possa acontecer, mas não temos certeza que pode ter possibilidades, e um monte de dúvida. Acho que tem muito mais dúvida do que clareza e certeza. Certamente. Né? Por isso que fica talvez difícil definir uma legislação que agrade, que dê tranquilidade. Porque hoje a gente lida com uma intranquilidade, preocupações, esse exemplo que você deu agora, né, dos dois executivos saírem da OpenAI, gera tensão, gera preocupação. Por quê? Né? Por quê? Aquela coisa, será que a gente sabe tudo? Será que estão falando tudo? Será que não estão falando tudo? Claro que não! Então, nós nunca sabemos tudo, né? Pior que uma rede traída. Então, e aí, nesse cenário, vamos discutir alguma forma de regular exatamente o que, para que, como, né? Pois é bem complexo, eu acho que é um cenário que é bem delicado. Difícil demais, né? Isso aí, Márcio. É o momento de fazer umas escolhas certas agora, né? Porque senão a gente faz... Como regular alguma coisa que você não sabe o que é? É uma questão filosófica isso, né? Exato. Que é o caso da inteligência artificial. As redes sociais, de certa forma, elas meio que a gente já sabe o que é. A rede social, mas elas estão melhorando, mudando, de vez em quando aparece uma rede nova, mas aquilo seria muito mais fácil de regular do que a inteligência artificial. Nesse sentido, a proposta europeia, eu acho que ela é interessante porque em nenhum momento ela tenta regular a tecnologia, porque é infrutífero isso. Como que você vai regular a tecnologia? A tecnologia, ela muda nessa tecnologia especificamente, inteligência artificial,
cada 6 meses surge um negócio totalmente disruptivo, que era inimaginável há 6 meses. E o desenvolvimento de qualquer legislação em qualquer lugar é um processo moroso. Essa lei que foi aprovada agora, a AI Act, aí ela está sendo discutida há anos, né? Então, regular a tecnologia é uma coisa pouco frutífera. Então, o que eles fizeram? Eles regulam as aplicações, né? Por isso que tem o tal do risk assessment, ou seja, eu não sei o que é a inteligência artificial, mas seja lá o que for a inteligência artificial, se ela for aplicada, por exemplo, em diagnósticos médicos, ela precisa levar em consideração tal coisa, tal coisa, tal coisa. Como ela vai fazer isso? Eu não sei e não me interessa. Mas ela não pode fazer isso porque isso é, por exemplo, uma questão antiética, até do ponto de vista médico. Por exemplo, a inteligência artificial vai ser usada para reconhecimento de rostos, ok? Isso pode, mas ela não pode ser discriminatória com relação à raça. Como ela vai fazer isso? Não sei, não me interessa. Mas ela não pode ser discriminatória, e isso sempre será assim. Então, é um formato de legislação que me parece, se não perfeito, talvez o mais adequado diante de uma tecnologia absolutamente incerta e em profunda transformação, como é o caso da inteligência artificial. Paulo, eu vou pegar esse gancho aqui, que eu acho que você deixou aqui para a gente, para falar, né? Eu não sei como, né? A legislação está falando, eu não sei como. Talvez no futuro, né, venham novas tecnologias. Eu queria trazer o tema computação quântica. É muito diferente de computação clássica. Tem uma capacidade que a gente não consegue imaginar, né? A gente pode falar, é uma coisa meio assim. Até alguns anos atrás era uma coisa que não se discutia, não tínhamos tanto conhecimento. Não é algo acessível hoje para qualquer pessoa, mas a gente já sabe que ela está aí, ela está acontecendo. Alguns estados no mundo têm essa tecnologia. O que vai impactar, o que na tua visão vai impactar a computação quântica em tudo isso que a gente está falando? A computação quântica é uma coisa que é muito difícil de explicar e de entender. Até na semana passada, eu estava participando do Rio to See, eu dei uma palestra junto com o Wagner Arnault, que é CTO da IBM aqui no Brasil, falando de computação quântica. Então, tinha um desafio de explicar alguma coisa que foge completamente do que nós estamos acostumados de computação. Porque ao invés de a gente trabalhar com bits que são 0 ou 1, a computação quântica ela é construída em cima de fenômenos da física quântica, da mecânica quântica, né? Então ela tem qubits, que eles podem ser 0 ou 1, ou qualquer valor entre eles, todos ao mesmo tempo. Olha essa coisa bacana, fácil de entender, né? Isso significa, na prática, um aumento brutal de processamento. Coisas que hoje um supercomputador demoraria anos para calcular, com um computador quântico, dependendo da quantidade de qubits que ele tiver, ele processa em minutos. É uma escala absurda, não? Agora, é uma tecnologia ainda em desenvolvimento, não existem algumas características, até que a gente chama de estabilidade, né, e de confiabilidade dos resultados, não? Agora, esses computadores já existem, não quer dizer que eu possa, então eu vou aqui agora, vou sair daqui, vou ali no Bourbon Shopping aqui perto de casa, vou comprar um computador quântico. Senão, não tem. Não existe, não é assim que funciona, mas você falou uma coisa, Thiago, que isso não está disponível para qualquer pessoa, e de certa forma está sim. Claro que não, da maneira como a gente está acostumado com uma computação tradicional, né? Eu não posso comprar um computador quântico, né? Mas eu posso entrar agora mesmo lá no serviço da IBM, a IBM Quantum Service, e eu me registro, inclusive grátis, tá? Tem modalidades gratuitas, e eu vou usar computador quântico da IBM na nuvem. Claro que a versão grátis ela tem suas limitações, você entra em filas para usar, mas está disponível, né? Agora, talvez ela não esteja disponível para qualquer um, porque usar um computador quântico exige algumas características. A linguagem de programação aí, eu não vou rodar o Word no computador quântico, certo? Vamos deixar isso claro. Computador quântico serve, como até o Wagner falou na palestra, achei ótimo, né? Computador quântico ele existe para solucionar problemas quânticos.
né? Então, que não existiam antes. sei lá, ele deu um exemplo que eu achei muito interessante. Vamos supor, a gente está falando aqui muito agora de eletrificação da frota, né? Então, o grande dilema é como fazer uma bateria que não vicie, porque a bateria é metade do preço do carro elétrico é a bateria, né? Mas já pensou assim, cada 2 anos eu tenho que trocar de bateria? Porque aí não dá, né? Então, você vê essas empresas, elas construindo simulações físico-químicas de elementos, né? O quanto que eu coloco de cada elemento na bateria, e aí eles rodam simulações que, se fosse fazer um protótipo físico, não ficaria caríssimo. E o problema é que o protótipo físico ele teria que ser usado ao longo de muito tempo. Com um computador quântico, você cria o modelo e ele, em minutos, ele tem a imagem daquela bateria que demoraria. Se eu usasse essa bateria durante 10 anos, como que ela vai estar? Só que isso é uma quantidade, um processamento obsceno. Não? Um supercomputador hoje não consegue fazer um negócio desse. Então, para esse tipo de coisa, o computador quântico ele é a solução, né? Estava falando das linguagens. Tem aí Python, você pode chamar em Python, em C, quem é, enfim, da área de TI, são as linguagens que nós já usamos. Agora, é claro, existem bibliotecas de computação quântica dentro dessas linguagens. E você precisa entender como funciona o computador quântico para tirar o máximo proveito desses recursos. Então, a máquina está disponível, mas você tem que fazer aí um deverzinho de casa, né, para poder usar esse recurso. Aqui no Brasil, nós temos várias empresas, né, usando computação quântica já. Né, bancos, principalmente aí o Bradesco, o Itaú, já são inclusive clientes aí da IBM, não, o Tuba mencionou o Tuba, que é o apelido dele, o Wagner. Ele mencionou esses casos aí, né, para justamente coisas como análise de crédito. Hoje tem muito banco que faz uma análise mínima, porque é o que dá para fazer, e já concede o crédito para um cara que de repente vai ser inadimplente. Com a computação quântica você minimiza isso daí, ou questões que é muito usado também, que é a questão da cibersegurança. Né? Porque o pessoal fala, vão usar os computadores quânticos para quebrar a criptografia mais ferrada que existe hoje. Então, precisa usar a computação quântica para criar novos modelos de segurança, né, para fazer frente a isso daí. Né? E aí tem a inteligência artificial, que vocês perguntaram também, né, que certamente é alguma coisa que vai ser muito beneficiada pela computação quântica. Né, porque a busca do santo grau hoje da inteligência artificial é o que a gente chama da inteligência artificial geral, que é uma plataforma que se comportaria como o cérebro humano, porque a gente fica aí super deslumbrado com o GPT, né? Aí saiu o GPT-4o, lá ele canta, ele fala, não sei o quê, né? Tem senso de humor. Aquilo continua sendo uma máquina que faz só uma coisa, que é produzir textos, ou agora também imagens que seja, mas enfim, ele só faz aquilo. Né? O GPT-4o, ele não consegue fazer análise, por exemplo, sei lá, de uma linha de montagem da indústria automobilística, porque ele não é feito para isso. Para isso existem outras inteligências artificiais que também só fazem aquilo. Né? E outra característica de todos os sistemas de IA hoje é que eles precisam ser provocados. Né? O GPT-4o não vai acordar. Mais do que ensinado, você precisa dar um comando para ele. Né? Ele não vai aparecer do nada, opa, vai começar a falar comigo. Se eu não chamar o chat GPT, ele tem que ficar quietinho, ele nunca vai aparecer. A inteligência artificial geral, ele resolve tudo isso daí. É um sistema, primeiro, ele tem iniciativa, né? Então ele vai poder tomar decisões sem ser provocado, né? E ele se comporta como o cérebro humano, no sentido de que ele não é mais um sistema especialista. Né? Ele consegue, assim como nós, não, ele consegue combinar habilidades nas mais diferentes áreas. A gente pode aprender qualquer coisa. Hoje, sei lá, se me pedirem para fazer, sei lá, uma incisão em alguém, eu sou capaz de matar a pessoa, porque eu não sou preparado para isso, mas nada impede que eu aprenda e algum dia faça uma cirurgia cardíaca com sucesso. Né? Uma inteligência artificial geral, ela seria isso daí, não? Que seria, o pessoal chama também às vezes de superinteligência, tem um monte de termos aí, não? Que a gente estava falando um pouco de ética antes, né, Márcio? Essas empresas, até onde que elas estão levando isso de uma maneira ética, não? A OpenAI, ela manifestadamente, ela diz que o objetivo dela é chegar à inteligência artificial geral, e eles dizem que já estão muito próximos disso, vamos chegar a isso em poucos anos. Isso é ótimo para os negócios, né? Até para captar novos recursos. Eu conheço muita gente muito boa do mundo inteiro dizendo que nós jamais chegaremos à inteligência artificial geral. Não sei. O fato é,
com a computação quântica, a gente tem mais chance de chegar lá. Porque imagina o processamento, né? Uma das grandes dificuldades de chegar na inteligência artificial geral é que nós, de verdade, não sabemos como funciona o nosso cérebro. Não, do ponto de vista de redes neurais digitais, não, o que nós temos hoje, as redes neurais mais incríveis, elas são ridículas. Os brinquedos perto do cérebro humano, né? Então você fala, vamos atingir a inteligência artificial geral. Cara, muito processamento nesse negócio aí. Então, mas e assim, talvez se um dia a gente estiver próximo disso mesmo, talvez a gente comece a ter as mesmas sensações que a gente tem hoje de medo e insegurança. Porque hoje, com o que a gente conhece de inteligência artificial e que ficou mais popular por conta do ChatGPT, a gente está discutindo os medos e inseguranças e uma legislação do eu vou regular o uso, não a tecnologia em si, mas o como eu utilizo isso. Mas, como você mesmo disse, ela precisa ser provocada hoje, né? Sim. Ou seja, eu provoco, eu dou o direcionamento do uso. Como a inteligência artificial geral, que eu não preciso provocar, como que eu controlo o uso? Não controla, né? Aí computação quântica, aí acho que aí sim a gente vai começar a ficar com medo, né? E você sabe que nessas horas eu lembro sempre do 2001, Odisseia no Espaço, que vocês devem ter assistido naturalmente. Tinha o HAL, né, que era o computador lá da nave, que aquilo era uma inteligência artificial geral. E vocês observam que inclusive, ele decide matar os astronautas porque ele acha que os astronautas estão interferindo na missão, né? E então ele tem que cumprir a missão, então mata os astronautas. E o David, que é o que sobra, não, ele é obrigado a entrar lá nos intestinos do Hall lá e desligar ele fisicamente, porque era a única maneira de impedir o Hall de matar, de o matar também, não? E ele falava, don't do that, David. A gente já está indo para Black Mirror, estamos indo para vários lugares aqui. Gente, tem o primeiro episódio da sexta temporada do Black Mirror, que a Jo é péssima, não sei se vocês assistiram, não. O pessoal que está nos assistindo, se não assistiram, eu recomendo. Aquilo lá é uma combinação de computação quântica, mais essa questão justamente das plataformas nos espionarem, nos coletarem dados o tempo inteiro, mais o fato de que a gente assina um monte de termos de uso de serviço sem ler. E tem uns negócios lá sinistros, como diriam os colegas cariocas, né? Eu não sei se eu tomo outro café aqui agora ou se eu tenho que tomar uma coisa mais forte aí uma coisa mais forte já, um café com rum aqui. Agora, o Paulo, me diz uma coisa, neste cenário todo, o que a gente consegue fazer e o que, por exemplo, comenta para mim um pouco o que você recomenda, você inclusive começou a produzir conteúdo para não agradar o algoritmo, inclusive, né? Explica um pouco essa sua decisão, que comentou disso, explica um pouco essa decisão, o que significa isso na prática e que recomendação você daria para as pessoas aí, para tentar minimizar um pouco eventuais impactos aí negativos disso nas nossas redes. Essa decisão eu tomei há muitos anos, porque justamente eu percebi que eu estava trabalhando para máquina, né? Quando surgiu lá, enfim, a primeira lista dos Top Voices, lá em 2016, que eu estava lá, não, foi ótimo, não? Falar que não foi, lá foi maravilhoso, né? Para quem vive enfim, de palestras, de consultorias, foi uma visibilidade muito boa, não? Só que aí o que acontece? Eu comecei a perceber que eu produzia, não? Eu comecei a produzir conteúdos que não era bem o que eu queria falar, e nem do jeito que eu queria falar, ou na quantidade, ou na hora que eu queria falar. Eu estava tentando fazer coisas porque eu queria manter aquele negócio lá, não? E eu comecei a tentar agradar, não o meu público, mas o algoritmo, né? E isso daí é uma das raízes da ansiedade algorítmica, porque eu costumo dizer o seguinte, esse relacionamento que nós temos com o algoritmo é totalmente desequilibrado, né? Porque o algoritmo sabe tudo sobre nós e a gente não sabe nada sobre o algoritmo. A gente fica tentando adivinhar. Não, e as pessoas até hoje elas perguntam qual a melhor hora para publicar no LinkedIn? Fala, a melhor hora é a hora que você quiser.
Assim, tudo bem, tem a questão de estatísticas, não publica na segunda, não publica na sexta, não publica não sei o quê, sabe, e eu percebi que isso é uma coisa doentia, né? O que eu também tenho essa decisão de não produzir mais para o algoritmo e produzir para as pessoas com quem eu quero me relacionar. Porque, no final das contas, como eu disse, essa história aí de ficar atendendo o algoritmo, isso só interessa ao algoritmo. Isso não nos traz nenhum benefício. O algoritmo, ele não me paga, né? Eu não ganho nada do LinkedIn. Tudo bem, o TikTok e o YouTube até dá umas graninhas lá para quem é grandes produtores, não. Mas, de verdade, eu não faço negócio com o algoritmo. Eu faço negócio com pessoas. Então, a minha decisão de parar de fazer produções para os algoritmos foi no sentido de que eu não preciso atingir dezenas, centenas de milhares de pessoas com as minhas publicações. Eu não vou falar com nenhuma delas. Ou eu vou falar com 100. Atinjo, sei lá, 50 mil pessoas e falo com 100. Eu prefiro atingir de uma maneira muito mais eficiente, com alguma coisa muito mais relevante para mim e para o meu público, eu prefiro atingir 5 mil pessoas e continuar falando com as mesmas 100. O que, na verdade, não é bem assim. O que eu observo é que, quando eu fiz essa mudança, sim, os números caíram, né, o alcance diminui, né, ainda é muito bom, graças a Deus, aí, não, o algoritmo, enfim. Mas, ele gosta de você, né? Ele ainda gosta de mim, né? É amor antigo, sabe como que é, né? Mas, assim, certamente as métricas são muito menores do que eram lá atrás. Mas, em compensação, elas são muito mais qualificadas. E não por causa do algoritmo. Mas porque, de verdade, eu sei com quem eu quero falar, eu sei o que eu quero falar, eu sei como eu quero ser reconhecido. Eu não quero ser reconhecido sobre qualquer coisa, eu quero ser reconhecido sobre, sei lá, por exemplo, inteligência artificial. É isso que eu falo. Então, é disso que eu vou falar e as pessoas, elas interagem comigo sobre isso. Elas me contratam, eventualmente, para uma palestra, para um treinamento sobre isso. Por quê? Porque eu construí essa imagem, né, qualificando a minha produção. E isso tem um outro ganho aí, não? Que diminui a ansiedade. Né? Eu sou mais honesto comigo mesmo, antes de mais nada. Então, a minha sugestão saiba quem é você, em primeiro lugar. O que você quer falar, você é bom no quê? Depois descubra com quem você quer falar. E o que essas pessoas gostariam de saber que você pode contar para ela? Não é caça-clique, tá? Fica bem claro. É você saber o que as pessoas gostariam de saber que você pode oferecer para elas. E aí você combina essas coisas e produz o seu conteúdo alegremente, sem estresse. Certo? Eu costumo falar sempre pro pessoal, cara, você está produzindo para a rede social e está doendo, se estiver doendo, para. Porque está errado, não pode estar doendo. Né? A gente não pode virar refém, né? Não pode virar refém. Né? Senão a gente vira os zumbis aí, como o Thiago falou no começo, né? E não, cara, Walking Dead, eu não consegui nem chegar no final da série, que achei que ela já estava muito sacal já. Chega de zumbis, cara. Não, definitivamente, acho que essa é uma grande lição que fica aqui pra gente. Nós, Márcio e eu, há 3 anos atrás, exatos, começamos o Debate no Café com a proposta de disseminar conhecimento e conteúdo de alto valor. A gente tem esse propósito de trazer, né, convidados como você, que sabem do que estão falando, para poder disseminar para mais pessoas e mais pessoas esse conteúdo. Então, é um baita de um recado, uma baita de uma lição. A gente não caça clique, então quem ficou até aqui, até agora, obrigado. Dá um like, compartilha, deixa comentários, porque a gente depende de você, a gente não faz nada aqui para o algoritmo, a gente faz para quem está nos ouvindo, para quem nos segue, porque a gente acredita de verdade que a gente produz um conteúdo de valor. Né? E Thiago, desculpa te interromper, mas é isso que é a beleza da rede, não? É você construir conversas de qualidade com pessoas que de verdade estão querendo interagir com você, né? Eu costumo dizer sempre, curtida vazia não paga boleto. Exato. Né? O que interessa é o relacionamento, entendeu? Eu quero construir relacionamentos com as pessoas. Claro, o like é legal, assim, dá visibilidade e tudo, não, mas o que realmente paga as minhas contas não é o like. O que paga as minhas contas é quando alguém me contrata a partir de um relacionamento. Exato.
o único retorno do like é aqueles milésimos de segundos da dopamina ali, né? Pois é, né? Você fica assim, que gostoso. Só que aí o que acontece, você precisa de mais, né? É bem uma droga mesmo, aí você vai precisar já de teve mais. 100, mas puxa, não teve 200 ainda. Não, já teve 200. Aí as não pessoas chega ficam do insanas, né? 300. Métricas de vaidade. Métricas de vaidade. Não? Tem uma amiga minha que ela faz as publicações e se em 10 minutos o negócio não engaja, ela apaga a publicação e fala, minha filha, get a life, entendeu? Exato. Bom, vou fazer aqui de timekeeper, que uma hora Uma tudo que é pena. bom chega ao final. Paulo, já vou te agradecer aqui. Super obrigado. Mais uma aula de MBA, como a gente costuma falar, Márcio e eu, para o nosso público. Eu fiquei encantado com esse bate-papo, aprendi demais. Gostaria de ficar mais uma hora aqui, mas talvez né? vai ficar para um segundo episódio, com certeza. Super obrigado pela tua participação e deixo aqui para vocês fazerem aqui as últimas palavras também. Bom, eu agradeço novamente a oportunidade. Eu fico muito feliz, não, que vocês tenham essa iniciativa, não, como vocês falaram, de trazer pessoas para promover essas conversas de qualidade. Até mesmo porque a gente precisa melhorar o nível das conversas da rede, está muito raso, né? Precisamos desesperadamente melhorar o nível das conversas da rede. Então, a iniciativa de vocês é louvável, muito bem-vinda, e eu fico muito feliz que vocês tenham me chamado aí para fazer parte disso. Obrigado, Paulo. A gente que agradece essa aula. Obrigado por trazer esse tema, trazer tanto esclarecimento. Ele é um tema que, particularmente, eu dou muita atenção, né? Assim, me preocupo bastante com essas questões, principalmente do quanto que a gente acaba, de alguma maneira, utilizando tecnologia, dados, algoritmos e tudo mais para direcionar comportamentos. Eu falo muito, né, você sabe, de experiência, de relacionamento do cliente, e a preocupação de como as empresas acabam usando isso, né, com qual finalidade mesmo. Então, tudo isso me interessa bastante e eu tenho como propósito também provocar isso nas pessoas. Então, acho que esse episódio aqui cumpriu isso também, né? Não só do nosso propósito como debate do café, mas eu fiquei muito feliz que também consegue trazer um conteúdo bom. E aí, assim, se você está escutando aqui a gente agora, assistindo, dedicou aí uma hora para esse tempo. Essa sua uma hora aqui foi boa. É melhor do que aquela uma hora no TikTok rolando feed lá, tô vendo um monte de coisa, né? Então, assim, saiba usar a tecnologia e as ferramentas também para trazer coisa boa para você, não é tudo ruim também, né? Não. Você precisa saber usar, né? Então, também não podemos ir para a idade da pedra, mas precisa saber usar com sabedoria. Acho que é isso que está faltando um pouco, né? Sabedoria. É isso mesmo, Márcio. Então, tá bom, muito obrigado, Paulo. Thiago, mais uma vez, obrigado também. Valeu. E para todo mundo, até o próximo debate no café. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, pessoal.